Cheguei novamente com mais um tema aqui no nosso canal e hoje a gente vai falar sobre pacto. E antes de tudo eu quero dizer que pacto não sempre é feito com entidades malignas, mas tampouco você pode desfazer um pacto, ok? Espero que você tenha entendido. E antes de tudo eu quero me apresentar. Muito prazer, eu me chamo Yara e trago vídeos aqui todos os dias no canal. O pacto, ele é um compromisso de duas ou mais pessoas, de agir de determinado modo ou de colaborar para os interesses de ambos. Temos que ter em mente, como já iniciei, que nem todo pacto é com o diabo, mas muitas pessoas acreditam que é, e isso é apenas uma consequência da Inquisição e da caçada às bruxas. Dentro do ocultismo e de histórias religiosas, o pacto ele vai aparecer de diferentes formas e com diferentes entidades, ok? Vale lembrar que nem toda entidade é boa. Como, por exemplo, os quiumbas, que eu já falei para vocês, eles tomam formas até mesmo de entidades para se passarem de boas, mas na verdade eles não são. Nós podemos usar até mesmo os rituais necromânticos que usam espíritos de mortos para fazer essas práticas. Também podem se envolver os demônios menores vinculados a algum desejo específico, como por exemplo dinheiro, vingança, poder sexual, e enfim, gente, e por aí vai. Nem sempre será com um demônio. Algumas vezes pode ser simplesmente, como por exemplo na necromancia, com mortos que não se desprendem. E é interessante falar que também é feito com entidades da natureza, divindades antigas, como por exemplo até os deuses da Goétia, do paganismo ou até mesmo do voodoo. Na prática, o que define um pacto é o acordo espiritual, onde se dá algo para receber algo em troca. Na maioria dos pactos exige algo além da fala, mas a gente já sabe, porque eu já abordei aqui, que a fala ela tem um poder imenso no mundo espiritual. Mas um pacto ele não é feito apenas de palavras. Muitas vezes é feito com sangue, e isso às vezes pode ser de animal, seu, humano, às vezes não é nem seu, porque tem gente que é sem vergonha e quer pagar suas contas com o sangue dos outros. Nos pactos reais, como os que estão em registros históricos e nos relatos ocultistas, geralmente exige um dos seguintes elementos: sangue do próprio praticante ou de um animal, como eu citei. O sangue, ele é o selo da vida. Por isso ele é usado para autenticar o vínculo ali do pacto. E essa coisa de assinar pacto com sangue é comum em até mesmo grimórios e rituais medievais, porque o sangue ele acaba representando uma conexão direta com a alma, porque é vida líquida, sabe? Ao você entregar o sangue, você está entregando uma prova de vontade verdadeira, a dor, a entrega, sabe? E o compromisso com aquele pacto. Algumas vezes, ao você praticar esse selamento, vamos dizer assim, você acaba por invocar espíritos ou trazer para si coisas que possam lhe dar pesadelos, vozes, alteração de comportamento, vultos, enfim, muitas coisas. E isso é consequência de uma prática sem conhecimento. Deve-se entender que ao praticar esse tipo de coisa, ao cultuar, fazer, você tem muitas variáveis. Como eu falei, existem espíritos que fingem ser outros, fingem ser divindades, suas intenções, o que você está focado ali, como o seu coração está, isso influencia também diretamente no acordo, ou sei lá, no que você esteja tentando cultuar ali. Então, existem muitas variáveis e você simplesmente dizer, eu quero fazer um pacto, isso tem um grande impacto, mas são um combo. Se você não prestar atenção, em vez de você estar fazendo um pacto, sei lá, com um demônio, uma entidade divina, alguma coisa do tipo, você pode estar fazendo com um quiumba, tá disfarçado ali, se mostrando o que você quer. Então, os detalhes é muito interessante, porque você tem que prestar atenção até mesmo no seu bem-estar. Mas, sendo bem sincera, a maioria das pessoas que procuram esse tipo de coisa, geralmente, não estou me referindo aos que vai ser falado agora, os espíritos bons, enfim, não.
eu estou falando aos espíritos ruins. Geralmente, quem vai buscar esses espíritos, demônios e tudo mais, é porque não tá bem mentalmente, psicologicamente, nem nada, gente. O coração deve estar cheio de ódio, vingança ou, sei lá, desejos mundanos. Então, em vez de trabalhar em si, vai querer buscar outros meios para conseguir o que quer. Durante esses rituais, algumas vezes é usado objetos simbólicos, como por exemplo, espelhos negros. Inclusive, espelhos negros, eu tô até para fazer um vídeo sobre espelho, ele é ótimo para mandar de volta o que você recebe, entende? Também são usados pergaminhos e punhais cerimoniais. E uma das coisas que se deve ter ao fazer o pacto é manter-se em silêncio. Como assim? Bem, nós sabemos que o pacto, ele é, como eu posso falar, ele é uma coisa espiritual e a gente já falou que a palavra ela tem poder. Então, quando você revela que tem um pacto, algumas vezes, nem sempre, mas dependendo da ocasião, ocorre duas coisas. Ou o pacto, dependendo da gravidade ou do que você receba ou com quem você fez, ele se desfaz, está anulado. Ou você acaba trazendo consequências espirituais para você por ter revelado. Eu já ouvi muitos relatos de pessoas que guardaram o segredo, até quase a morte ali. Outros que revelaram quando alguma coisa deu errado, e outros que passaram assim, a vida toda sem falar, mas os relatos são próprios deles. Então, assim, creio eu, penso, né, que essa questão de falar, ela varia muito. Muito da intensidade, das suas intenções ao fazer, do seu pagamento e de quem você fez quando eu citei. Porque, gente, se fosse tão proibido assim falar, a gente nem saberia dessas coisas e nem teriam tantos relatos. Como eu falei, a palavra tem muito poder. E as suas intenções também. E a energia espiritual que você tá ali naquele momento, ela influencia diretamente. E o seu sofrimento, desespero ou raiva é também, assim, parte do preço a se pagar naquele momento do pacto. Quando a gente fala sobre pacto, logo a gente pensa que é alguma coisa ruim. Esse termo ele foi popularizado lá na Idade Média, no tempo da Inquisição, em que os homens e as mulheres eles eram acusados de bruxaria ou sequer de vender a alma ao diabo. Só que essa prática ela é muito mais antiga. Ela vem lá da Mesopotâmia e lá existiam rituais de invocação de espíritos para que realizasse os seus desejos. Nos papiros egípcios, há feitiço de barganha com entidades para interferência ali da vida humana. E até mesmo o rei Salomão, segundo tradições esotéricas, foquem nisso, teria selado o pacto com 72 demônios, os chamados espíritos da Goétia. No entanto, nós podemos afirmar apenas que o rei Salomão ele é frequentemente associado a um pacto, mas a natureza e o significado desse pacto são frequentemente debatidos e interpretados de maneiras diferentes, ok? Não há um único pacto de Salomão amplamente aceito, mas sim diferentes textos e tradições que o mencionam, muitas vezes com contextos e propósitos distintos. Mas, em algumas tradições, Salomão é conhecido por pedir a Deus sabedoria e conhecimento, que o levaram à riqueza e à prosperidade. Esse pedido de bênção divina é visto como um pacto, mas não com forças malignas, ok? E vocês vão entender que essa questão de pacto benigno existe, só que ele também é um pouco peculiar, a gente vai entender. O nosso último quesito que vai ser abordado aqui, eu acho ele bem chatinho. Ele é um pacto do bem, mas não tão do bem assim. Mas olha lá. Em algumas culturas antigas, o pacto de sangue ele era usado para selar amizades. Olha como distorceu tudo para a nossa noção de pacto hoje, não é? Também tratados ou validar acordos. Essa questão de acordos e tratados a gente vê muito sendo retratada em filmes de época. O ato de compartilhar o sangue simbolizava a união e o compromisso entre as partes.
O mesmo ocorria em culturas indígenas. Havia pactos de sangue como uma forma de selar acordos. Já no contexto religioso, nós podemos citar que o termo pacto de sangue pode ser associado ao sacrifício de Jesus. Do ponto de vista psicológico, o pacto também é um espelho interno e alguns psicólogos, como Carl Jung, defendiam que seriam entidades do inconsciente, que podem parecer externas, mas são fragmentos ali da psique profunda. Assim, ao fazer o pacto, seria inconscientemente. Você daria permissão ao próprio lado sombrio para agir com tal liberdade. E essa entidade que teria sua liberdade também canalizaria as forças reprimidas, como raiva, luxúria, ambição, e assumiria a sua sombra. Ou seja, a pessoa ela mudaria porque ativaria em si, dentro de si, uma energia desconhecida que nem mesmo ela tem controle ou conhecimento, assumindo assim a tal entidade. O que se ganha é menor do que se pede, tendo em vista que na maioria das vezes o pagamento ele não é feito imediatamente, mas você pode pagar de diferentes formas. Isso, você futuramente pode ter doenças inexplicáveis, acidente, perdas emocionais ou mentais, falência espiritual, que seria uma pessoa que não sente mais nada, não tem mais emoções, alegria, esse tipo de coisa, amor e motivação. E essa questão que foi citada nesse instante, pelo que eu já percebi, por muitos relatos que eu já ouvi, não ouvi tanto sobre esse assunto porque não é um assunto que me chame a atenção, mas pelo que eu já percebi, essas coisas geralmente ocorrem frequentemente, mas com quem não cumpre o seu trato, entende? Sem contar ali com os lutos, né? Perturbações, vozes e tudo mais. Deixando um alerta para vocês, essa questão de você fazer um pacto e aí depois você, eu não sei, eu acho que me arrependi, não existe, tá? Não existe porque você pagando ou não vai ser cobrado. E é legal uma coisa, algumas vezes alguns têm a sorte de simplesmente ficar em um objeto ou na casa. Por que, Yara, é sorte? Porque, para mim, o mais trágico do pacto é quando você envolve alguém nos seus pagamentos, como, por exemplo, eu fiz o pacto, mas meus futuros filhos vão pagar, mas, sei lá, eu tenho que sacrificar bebê, ou sei lá, entende? Até mesmo os animais, meu Deus. Enfim, toda a vida para pagar ali um pacto. Mas quando você não paga, que, por exemplo, não ficou em objeto, não ficou na casa, muitas vezes, ou você vai pagar com a sua vida, ou você já pagou com a sua vida, e ainda assim fica para um futuro, você sabe, né, para um futuro filho, neto, ou sei lá. Essas são uma das maldições hereditárias por consequência de pacto, mas na minha opinião, por consequência de irresponsabilidade. Em algumas culturas existem os pactos positivos, como os acordos com guias, que são praticados na Umbanda, no Espiritismo e até mesmo no xamanismo. E há um conceito de que essas alianças com guias espirituais é quando a pessoa se compromete a fazer o bem em troca de proteção, sabedoria ou dom mediúnico. Os chamados espirituais, que são pactos de alma, esses aqui é o que eu citei, que eu não acho que seja tão bom assim, tá bom? Ai, perdão, minha vista começou a embaçar. Eu não acho eles tão legal assim, apesar de não ser tão ruim, né? Vamos dizer assim. Os chamados espirituais, que são os pactos de alma feitos antes do nascimento. Nos quais a pessoa assume uma missão que precisa cumprir. Caso contrário, ocorrerá muitos desequilíbrios durante a sua vida. E esses pactos são vistos como sagrados em suas distintas religiões. É interessante falar sobre isso porque até os pactos malignos existe essa questão de você fazer o pacto e o seu primogênito pagar. Alguns casos com a sua própria vida e em outros com um sexo específico e por aí vai.
Entende o que eu quis dizer quando não é tão legal assim? Tem que cumprir e se não cumprir vai passar por vários desequilíbrios. Gente, ai, que triste. Esse foi o vídeo de hoje. Mais tarde vai ter a continuação do vídeo. Eu vou ficar dividindo, vou tentar me esforçar ao máximo para me trazer 2 vídeos aqui todos os dias, mas também não garanto. Porque não é que essa questão não é tão puxada, porque eu tô fazendo um mais informativo e um mais de relatos. Só que estudar todos os dias conteúdos diferentes, isso sim é bem mais puxado do que tá postando. Mas enfim, é esse o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Até mais tarde. Tchau!